Convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, está lá no Velho Testamento, Lamentações, capítulo 3, e já vai abrindo a sua Bíblia, daqui a pouquinho a gente já vai ler, amém, irmãos? E começando a nossa mensagem hoje, eu quero fazer algo, irmãos, que dificilmente eu faço, eu tenho medo de fazer isso, viu, gente? Que eu quero contar uma piada, viu, gente? Pastor, irmãos, eu sou péssimo em piada, tá bom, gente? Então eu já estou avisando vocês, e eu já estou pedindo, olha, toda a preparação que eu estou fazendo, viu, irmãos? Tá? Eu sei que no final não vai ficar bom, tá? Já estou avisando, tá? Aí vocês dão uma risada assim, por favor, para animar, tá, irmão? Seu pastor, né? Para a pregação poder eu continuar a pregar aqui, tem mais um culto para fazer ainda, viu? Mas é um pouquinho de homenagem também aos nossos irmãos da melhor idade, amém? Conta-se uma história, irmãos, né? Que tinha, alguém já foi pegando o celular, estou levantando aí, pode baixar esses celulares aí, viu? Né? Irmãos, conta uma história que tinha 3 velhinhas, 3 amigas, e aí elas foram tomar um chá da tarde. Aí uma amiga falou assim: amiga, eu ando muito esquecida, eu não lembro mais as coisas, toda hora fico esquecida. Esses dias eu estava com a vassoura na mão, eu não lembro se eu ia começar a varrer ou já tinha terminado de varrer. A outra falou assim: meu Deus, amiga, que coisa terrível, eu acho que eu estou pior que você ainda, estou esquecendo mais. Um dia eu estava assim, de camisola do lado da cama, e eu não lembrava se eu tinha acabado de acordar ou eu estava indo dormir, né? A terceira falou assim: misericórdia, está amarrado isso daí, né? Vocês são muito esquecidos, eu nunca vou ficar assim. E deu 3 batidinhas na madeira assim, né, irmãos? De repente ela passou um tempinho: quem está batendo lá na porta? Deixa eu ir lá ver. Obrigado, gente, vocês são bons demais, vocês são bons demais. Uau. Estou animado para pregar, viu? Ainda bem que eu preparei antes, né, irmãos? Tira a parte teológica da batidinha aí, tá bom, gente? Desconta a parte da doutrina isso aí, dá um corte, edita o vídeo depois. Amém, irmãos? Mas pergunta quem está do seu lado: você é bom de memória? Pergunta para esta pessoa aí. Irmãos, quando a gente fala de família, tem algo que marca a família, que são o quê? As memórias. Memórias, irmãos, marcam a nossa história. E se tem um lugar onde as memórias são intensas, são na família. Na família nós podemos ter as melhores memórias da nossa vida, mas infelizmente também na família nós podemos ter as memórias mais doloridas da nossa vida. Quando a gente lembra da infância, a gente da família, quantas memórias vem na nossa mente, não é mesmo, irmãos? Vem a memória, não tem como, talvez a primeira coisa quando a gente pensa em memória de família é comida, né, gente? Vamos ser sinceros? A gente lembra aquele arrozinho que a avó fazia, aquele feijão, assim, deixar todo mundo com fome, né? Aquele bacon, aquela calabresa, né? E fazia aquele pastel, e fazia alguma coisa assim, né, gente? Traz memórias para a gente lembra, às vezes, de um abraço, a gente lembra de um gesto, a gente lembra de um sorriso, a gente lembra de cheiros também. Se você começar a pensar, até o cheiro é uma coisa que a gente guarda, irmãos, que entra na nossa memória. Nós vivemos, irmãos, muitos momentos em família. Quando eu lembro, por exemplo, da minha infância, nós tínhamos algo na nossa casa que até hoje a gente não sabe por que era esse nome, né? Eu já perguntei para o meu irmão mais velho, para a minha irmã, a gente não sabe por que esse nome, mas lá em casa tinha algo que de vez em quando a gente fazia que chamava-se o ninho do sabiá. Olha, irmão, que coisa, né? E de vez em quando meu pai e minha mãe chegavam e falavam assim: hoje é o dia do ninho do sabiá. Mas o que é o ninho do sabiá? A gente naquela noite, naquele dia, todo mundo ia para a sala, tirava os colchões dos quartos, ninguém dormia nos quartos, a gente dormia todo mundo na sala junto, irmãos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente assistia um filme, acabava dormindo. E que memória que eu tenho, deitado assim, no ombro do meu pai assim, irmãos, até hoje. Aquela memória é fresca na minha mente. A gente vive muitos momentos em nossa família. A gente vai lembrar de todos? Não, mas muitos momentos vão se tornar uma memória. Pastora Thalita e eu, por exemplo, nós temos um dia, irmãos, que é inesquecível para mim. Esse dia, irmãos, é tão forte que eu tenho tudo detalhado. Dia 11 de janeiro de 2001. No dia 11 de janeiro de 2001, por volta das 8 horas da noite, na cidade de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, no campus da Faculdade de Teologia, em frente da biblioteca, eu a vi pela primeira vez. Olha, irmãos, eu lembro mesmo, foi a primeira vez que eu vi pastora Thalita, já fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista. Quando eu olhei ela, irmãos, eu a vi, a primeira coisa que passou na minha mente: só amizade, não vai dar certo, né? E ali eu já fiquei apaixonado.
Momentos geram memórias. Repita comigo, diga assim: momentos geram memórias. Toda memória começa com um momento. E esses momentos, os momentos mais marcantes, produzem uma memória. E a memória, irmãos, ela tem uma força interior dentro de nós. Memórias boas, memórias saudáveis, elas produzem alegria. Memórias boas, elas dão ânimo para a gente vencer. Mas o oposto também é verdadeiro. Memórias ruins e negativas, elas tiram as nossas forças. As memórias negativas, elas desanimam a gente, não nos dá vontade de desistir. No livro de Lamentações, capítulo 3, o profeta Jeremias, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 19 e versículo 20 de memórias negativas. Ele fala assim: eu lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Quando eu lembro da minha aflição, da amargura, do pesar, olha a consequência disso. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas no versículos 21 ao 24, ele lembra das coisas boas, ele traz à memória aquilo que dá esperança, ele lembra do amor e do poder de Deus. E olha o que disse: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, eu falo para mim: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de memórias. A Bíblia fala sobre uma teologia de memória. No padrão de Deus, irmãos, memórias negativas devem ser apagadas. No padrão de Deus, memórias ruins devem ser eliminadas. Não que Deus, Ele rejeita, Ele não está nem aí com o pecado, com o nosso erro. Sim, Ele aponta o nosso erro, Ele trata o nosso erro, mas uma vez que foi tratado e perdoado, Ele não se lembra mais. Isaías 43, versículo 25, diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus, Ele trata o erro, Ele corrige o erro, e apaga aquilo. Você sabia que toda vez que você chega para Deus pedindo perdão de um pecado que Ele já perdoou, Deus fala lá do céu: do que você está falando? Porque quando Deus esquece para valer, irmãos. Quando Deus perdoa, Ele perdoa para valer. Muitos talvez aqui ao ouvir essa mensagem, o inimigo tem lutado, trazendo culpa, ele tem tentado lembrar do seu erro, do seu passado, o que você fez, mas se você já confessou o teu pecado, presta atenção: pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado esquecido. Esse é o padrão de Deus. Deus exalta, Ele faz questão de registrar aquele que confia nele, que anda nos seus caminhos, como diz o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá, será apagado. Quem ama aqui a sua família? Você ama a sua família? Quem ama a sua família? Mas como que você sabe que você ama a sua família? Como você sabe que você ama a sua família? Que testes nós poderíamos fazer que nos provam que a gente ama a nossa família? No livro de 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de 15 atitudes de alguém que ama, e uma delas, sabe qual é? Está escrito no versículo 5: aquele que ama não contabiliza os erros. Agora é aquela hora que você tinha que falar assim: uau! Eu vou ler de novo, né, uma outra versão diferente, e depois que eu falar esse texto, você diz uau. Vamos lá? Aquele que ama não contabiliza os seus erros. Contabilizar é um verbo que geralmente está associado ao financeiro. É detectar, e é o que? Registrar. Quem ama não fica registrando o erro, não faz listas de erro, não grava os erros para depois esfregar na cara e cobrar. Quem ama corrige os erros, mas apaga da sua memória e tira daquela lista. No livro de João capítulo 8, chegaram até Jesus e colocaram perante ele uma mulher pega em adultério. E aqueles fariseus, testando Jesus, perguntaram: Jesus, o que nós devemos fazer? A lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher. E ali, gente, nos textos mais misteriosos da Bíblia,
A Bíblia diz que Jesus, ele se agacha ao chão e começa a escrever na areia, naquele chão de terra na areia. Ninguém sabe o que Jesus escreveu ali. Jesus começa a escrever, ele olha que os homens estão ainda tudo olhando com os olhos nele, naquela mulher. Então Jesus levanta um pouquinho o rosto, os seus olhos, e fala assim: vocês que não têm pecados, quem não tiver nenhum pecado aqui, pode atirar a pedra naquela mulher. E a Bíblia diz que um a um, eles vão deixando Jesus. Jesus então chega para aquela mulher e fala: olha, não peca mais não, você errou, mas não erre de novo. E começa a viver uma nova vida na minha presença. O que Jesus escreveu naquela areia é um dos maiores mistérios. Muito provavelmente a tese principal é que naquela areia, sabe o que Jesus escreveu? Os erros e as falhas de cada um daqueles homens. O Senhor Jesus sim trouxe à tona o erro, ele apresentou, mas sabe o que tem de lindo disso, irmãos, e maravilhoso? É que Jesus, ele escreveu no lugar que podia apagar. Ele não escreveu o erro para deixar lá registrado, contabilizado, e todo mundo que passasse ficasse olhando e tivesse culpa do seu erro. Jesus escreveu os erros, mas depois com certeza ele passou a mão e apagou aqueles erros. Sabe, igreja, assim também temos que ser em nossas casas, em nossas famílias. Nós devemos sim entender que haverão erros, e nós temos que confrontar esses erros, mas pegue esses erros e escreva na areia, e pegue os acertos e escreva em pedras, aonde não pode se apagar. Mas muitas vezes nós invertemos, escrevemos os erros nas pedras e não apagamos em nossas memórias. Estamos prontos para acusar, prontos para julgar, prontos para esfregar na cara, prontos para cobrar, e o acerto das pessoas a gente escreve na areia. A memória humana é muito seletiva. É impressionante como a gente é bom, irmãos, em guardar umas coisas que a gente quer, e quando a gente não quer, a gente não guarda, não é mesmo? Numa discussão de família, como é muito comum a gente ouvir: o que eu faço de certo, você não lembra, né? Aí você soubesse que eu vejo aqui de cima. E nós temos, irmãos, que trazer a memória. Pegue os erros, escreva na areia, mas os acertos escreva nas pedras. Quer ver algo, irmãos, que me deixa assim, furioso? É quando eu vejo uns homens, que agora são bonitos, bem-sucedidos, com seus carrões, ganhando bem, barriguinha de picanha, e começa a olhar para outra mulher, e esquece que quando era feio, que só Jesus na causa, magro, pobre, ela se apaixonou por você, né, meu irmão? Né, bonitão? Quando você não tinha nada, aí ela estava ali, mas agora que está bonitão. Mas as irmãs também às vezes esquecem, viu, gente? As irmãs às vezes esquecem, às vezes, de sacrifício que os seus esposos fazem. E sabe, fica olhando aqueles homens de dorama, gente. Esses dias, quarta-feira agora, uma irmã falou assim: pastor, cara de arteira assim, sabe? Ela chegou para mim e falou assim: pastor, falei: o que foi? É pecado assistir dorama? Eu falei: por que está perguntando? Você está viciadinha, né? Falei: dorama não é pecado, mas vício é. Eu falei: então tá bom, pastor, entendi. Irmãs, pode assistir, não tem pecado, mas não vai cobrar o seu maridão ser igual aqueles homens de dorama, não, irmãos. Aqueles homens é romântico demais. Aquilo lá está fora da média. Não tem como acompanhar aquilo lá, não, irmãos. Irmãs, tem que entender que aquilo lá tem um roteirista, tem alguém por trás que escreve tudo que ele tem que falar. E outra coisa, aqueles homens passam batom, viu? Então para querer uns homens que passam batom, misericórdia. Não dá para ser daquele jeito, não, irmãs. Tempo atrás, atendendo um casal, aconselhamento de casal, uma irmã assim: pastor, ela reclama que eu não sou muito romântico com ela, eu não olho muito para ela. E eu falei para ela assim: é verdade? Ela falou: pastor, é verdade. Ele falou, e eu falei assim: é verdade? Ele falou: pastor, é verdade, pastor. Mas ele falou assim: pastor, tem um negócio seguinte, eu não olho muito para ela, assim, eu não sou tão romântico assim, mas eu também não olho para nenhuma outra mulher, pastor. Eu virei para ela assim: irmã, pacote completo também não dá, né, irmã? Né? Também não dá para ter tudo, não é tão completo assim. Filhos que esquecem que teus pais fizeram. Efésios capítulo 6 fala que filhos devem honrar os seus pais. Filhos são responsáveis para cuidar dos seus pais na velhice.
Porque se você está de pé hoje, é porque teu pai cuidou de você. Irmãos, nós precisamos sarar as nossas memórias. Nós precisamos apagar as memórias ruins, estarmos prontos para criarmos boas memórias. Alguns passos importantes. Primeira atitude para apagar as memórias ruins e criar boas memórias. Primeiro, use a borracha do perdão. Talvez na tua mente aquela memória muito forte do que aquela pessoa falou, daquele dia que ela fez isso contra você, mas reconheça sim o erro, mas pegue uma borracha chamada perdão e perdoe essa pessoa e diga: eu te perdoo pelo que você fez, eu te perdoo por aquela palavra, eu te perdoo por aquela atitude. Seja livre você e livre os outros que estão perto de você. Segunda atitude para apagarmos as memórias ruins, irmãos: estabeleça um limite de não trazer o assunto de volta. Uma vez perdoado, não se fala mais daquele assunto. Lembra que nós lemos o nosso Deus? Dos seus pecados eu não me lembro mais. E quantas vezes a gente fica trazendo de volta, porque você fez isso, mas já conversamos, já tratamos, já perdoamos. Não, perdoou com a borracha do perdão. 2, não fala mais do assunto. Terceiro, algumas coisas, irmãos, a gente tem que simplesmente ignorar. Algumas coisas tem que relevar. Algumas coisas, quer saber do quê? Não vou pensar nisso, não estava num dia bom. Quarta atitude, para a gente agora começar a criar boas memórias. Quarto, curta cada momento presente. Todo momento gera uma memória. Sabe, igreja, todos nós temos um inimigo contra nós chamado ansiedade. E a ansiedade faz a gente estar no presente, mas não viver o quê? Faz a gente estar no presente, mas viver o futuro ainda. E nós não vivemos o momento que nós estamos. Um dos nossos problemas, irmãos, é que a gente acha que aquele momento vai durar para sempre. Sempre a pessoa vai estar do nosso lado. Sempre vai ter um próximo dia. Às vezes, irmãos, a verdade da vida é que nem sempre teremos uma próxima vez. Curta um momento hoje. Viva o dia de hoje. Pastor, mas eu tenho que planejar o futuro. Sim, tem que planejar o futuro, mas quando chegar o dia do futuro, a luta do futuro, pode ter certeza, o seu Deus que te deu a vitória hoje, vai te dar a vitória amanhã. Celebre o presente, curte o presente. Vai jantar hoje, janta feliz, alegres, aproveita o jantar de hoje. Se está no regime, só come um pouquinho menos, conta as calorias, mas janta, irmãos, faça algo, celebre as pessoas que estão com você. Pare de perder tempo moado, brigado, sem falar com a pessoa. Dá um abraço, dá beijo, faz elogio, diga que eu te amo, mas curta cada momento, porque nem sempre sabemos quando este momento vai acabar. Eu sei que eu vou falar aqui, irmãos, é um pouco pesado, mas é a realidade da vida. Toda vez que você sai de casa, não há garantias que você pode voltar para casa. Como pastor, quantas vezes já passei por essa situação? Saíram de casa e não voltaram de casa. E um dia eu tomei uma decisão lá em casa: eu não saio de casa sem me despedir de cada pessoa. Não que eu estou prevendo que alguma coisa vai acontecer, mas é para eu valorizar aquele momento. Jamais eu saio de casa sem dar uma bitoquinha na pastora Thalita. E quando chego, nas primeiras coisas que eu tento fazer, às vezes não dá por causa da correria, mas se possível eu faço. Mas valorize aquele momento. Quinta atitude, irmãos, para a gente criar boas memórias, nós precisamos valorizar mais a experiência do que as coisas. Valorize mais a experiência. Preste atenção nisso. Coisas, elas são boas no momento, mas logo depois elas vão se deteriorando. Coisas, elas começam bem, mas terminam mal. Você compra um celular, saiu da loja, já vale menos, e já pode cair e quebrar ainda, né, irmãos? Você compra uma casa, você fica feliz, mas dá 6 meses, já tem torneira para consertar, já tem parede para pintar. Coisas, elas vão piorando com o tempo, mas preste atenção, experiências, às vezes naquele momento elas são ruins, mas você sabia que experiências com o tempo vai melhorando? Há um tempo atrás nós fizemos uma viagem de família, nós 5 irmãos, e fomos para Porto Seguro. Uau! E ali pegamos um lugar, irmãos, legal, bacana, perto da praia. Irmãos, choveu 5 dias. Você já foi na praia e choveu todo dia, gente?
e um calor, e chovendo, irmãos, e ali era tipo um brejo, um negócio assim, começou a aparecer umas pererequinhas assim, gente, e empestuou a casa, e negócio, e estava no cabelo, a Jéssica dava uns gritos, irmãos, e a gente ficou irritado, a gente brigou, e não sei o que, com essa chuva, e foi um negócio, irmãos, que quando chegou o dia de voltar, para pegar as malas e pegar o voo era 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, estava todo mundo com as malas prontas já, pai, vamos para o aeroporto, vamos ficar esperando lá. Mas irmãos, a cada dia que passa, parece que fica melhor a viagem, a cada dia que passa a gente dá mais risada, a cada dia que passa a gente se diverte mais com aquela viagem, porque coisas começam bem, mas vão ficando pior, experiências vão melhorando com o tempo. Valorize a experiência com a pessoa. Talvez você fica triste porque você não pode dar algo para alguém, preste atenção nisso, é melhor você falar, eu te amo todos os dias, e a cada 10 anos você dá um presente, do que por 10 anos, todo dia você dá um presente, e nunca dizer eu te amo. Veja bem, não estou falando para não dar presente, viu gente? Pode continuar com os presentes, viu? Pode dar uma joia, pode dar um iPhone 15, pode dar televisão, pode fazer essas coisas, mas valorize o que mais? A experiência. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. E por último, irmãos, presta atenção, plante novas memórias. Vire para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa, semeie novas memórias na mente. Irmãos, faça as coisas diferentes, irmãos, faça coisas novas, saia um pouquinho do comum. Pastor, nós amamos goiabada com queijo. Irmãos, mas o banoffee também é bom, viu gente? Come uma coisa diferente de vez em quando, vai num lugar diferente, você vai odiar a comida, mas você vai ter a experiência. Teu filho um dia chega para você e fala assim, pai, corta o meu cabelo, eu não sei cortar, mas corta, vai ficar feio, mas vai gravar a memória dele. Irmãos, eu amo uma história, essa história é verdadeira, presta atenção, essa história é verdadeira. Teve uma vez uma família, eles planejaram uma viagem, todo o roteiro detalhado, uma semana antes da viagem, o pai chegou e falou assim, meu chefe me convocou para o trabalho, eu não vou poder viajar. Os filhos, a esposa, falaram assim, pai, então que adianta fazer a viagem? E aí ele convenceu, não pode fazer a viagem. Ele estava preparando uma surpresa. E aí, como ele sabia todo o roteiro da viagem, no segundo dia da viagem, ele foi para a beira da estrada, que ele sabia exato o lugar que eles iriam passar. E de repente está lá a mãe com os filhos, quando olha um homem pedindo carona na beira da estrada. E de repente o filho grita e diz, mãe, é o pai, mãe. Que é o seu pai, menino? Está doido? O seu pai está trabalhando? Não, mãe, é o pai. E quando eles olharam, era o pai deles, irmãos. E aí eles saíram correndo, abraçaram aquele pai. Você imagina a memória que foi criada na mente? Quais são as memórias que você está criando nas pessoas perto de você? Nos últimos meses, quais foram as memórias que você criou? Você está criando memórias boas, memórias saudáveis, ou você está criando memórias ruins? Plante novas memórias. O que vão dizer de você no dia do seu velório, hein? Quando saírem do seu velório, ou quando você estiver lá no caixão, será que alguém vai dizer assim, descansou? Aí alguém vai ver assim, não, descansou a viúva que se livrou disso aqui. Não, irmão, Jesus, diga comigo, misericórdia. Levante sua mão e diga assim, eu vou criar boas memórias em todos aqueles que estão perto de mim, porque boas memórias, diga mais forte, porque boas memórias são força, são alegria e são esperança. Levante as suas mãos e fale com Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e eu oro agora pela vida de cada um que está aqui, e a minha primeira oração agora por todos nós que ouvimos essa palavra, aqueles que ouvem pelos meios online, Senhor, eu oro agora eu repreendo essa mentira de Satanás, eu repreendo esse espírito de acusação. Satanás, eu te dou uma ordem, solta essa mente,
solta este coração agora. Você, Satanás, hoje é derrotado. Você que fica trazendo de volta aquela memória negativa, que fica trazendo aquele erro, culpas e acusações, eu declaro agora que você já está perdoado. O Senhor já te perdoou, e dos seus pecados Ele diz a você: eu não me lembro mais. Seja, Senhor, agora a força de cada pessoa que está aqui, aquele que precisa de uma força para perdoar o que aos olhos humanos é um imperdoável, Senhor. Ó Pai, muitos talvez aqui, Senhor, tiveram memórias difíceis, traumas trágicas, ó Senhor, coisas pesadas talvez da infância, palavras, ó Senhor, traições, ingratidões, ó Senhor. Ó Deus, ó Pai, mas nós oramos e pedimos: Espírito Santo, vem agora, chame agora e diga: Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda, Espírito Santo, a pegar esta borracha do perdão e apagar estas memórias. Põe a mão sobre a tua cabeça agora, pede agora sabedoria para Deus. Fala: Deus, me ajuda a ser mais criativo, me ajuda a criar boas memórias, ó Senhor, me dá estratégias, ó Senhor. Ó Pai, me ajuda a controlar meu temperamento, Senhor, me ajuda, Senhor Deus, ó Pai, a dominar aquilo que eu faço, Senhor, para que eu possa criar boas memórias, ó Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser mais romântico, a ser mais carinhoso, a ser mais preocupado com os detalhes, a observar os detalhes das pessoas, ó Pai. Senhor, me liberta desta preocupação. Eu não quero viver preocupado o tempo todo. Meu Deus, ó Pai, eu viver tão preocupado, eu não percebo o que está acontecendo com as pessoas. Eu quero cuidar bem delas e eu quero criar boas memórias, Pai. Assim nós oramos, ó Pai, e declaramos sobre as nossas famílias que as memórias ruins e negativas são apagadas e esquecidas, e memórias boas, memórias saudáveis, memórias alegres são construídas e irão permanecer, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Diga glória a Deus. Se você tem um coração grato, levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder, e por alguns segundos só agradeça a Jesus. Não peça mais nada, você já está abençoado. Diga: Senhor, obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque dos meus pecados o Senhor não se lembra mais, eu já estou perdoado. Obrigado pela nossa igreja, todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelo meu lar, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Pode ser pouco, pode ser muito, mas eu digo muito obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos e declaramos, ó Pai, uma semana abençoada, de vitória, produtiva. Vai render esta semana, profetiza sobre a sua semana, semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós, e que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus, e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre, amém. Jesus, aplauda bem forte o nome de Jesus. Levanta o teu rosto, dá um sorriso para Jesus e diga o que para Ele: eu te amo, Jesus. Pelo que Deus te abençoe e paz seja convosco. Pastora Thalita e eu, nós te amamos, viu?